Bom, gente, então, bom dia. Eu aqui de novo hoje. Bom dia, Bruno. Bom dia. É, bom, é, como eu tinha falado para vocês nas semanas anteriores, quando a gente vai trabalhar com os conceitos e as ideias de estudo da reta, aquela primeira aula que a gente tinha de formas de obtenção, onde a gente tinha lá o determinico e o ioiô michicho, né? Aquela expressão, aquelas duas formas de obtenção, elas vão seguir com a gente por todo o estudo da reta, porque aquelas duas formas de obtenção, meios de obtenção, eles vão ser o que vão guiar a gente para a gente determinar e obter as equações da reta a partir de determinadas informações. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai falar de uma forma mais aprofundada, olhando por uma outra característica, o que a gente chama de posições relativas entre retas. Né? Vocês já viram isso em geometria, até talvez no desenho vocês já falaram sobre isso, sobre as características que a gente tem quando a gente trata de posições relativas entre retas. Né? Então, quando a gente fala de posições relativas entre retas, a gente vai ter três posições em especial. Né? Então, deixa eu só minimizar aqui o vídeo. Isso. Vou colocar aqui em cima. Bom, então olha só. A gente tem a característica, quando a gente trata de equação da reta ou de posições relativas entre retas, eu vou ter três posições relativas, em especial. As retas podem ser concorrentes, elas podem ser paralelas, e elas podem ser, a terceira característica aqui, que elas são coincidentes. Até quando a gente tratou de sistemas lineares, as soluções dos sistemas lineares, quando eu tenho um sistema com duas equações e duas variáveis, a solução do sistema, a quantidade de soluções que ele tem, vai dizer respeito a qual a posição relativa daquelas duas retas no plano cartesiano ou no plano, né? Então, a gente tinha a característica lá de retas concorrentes formarem um sistema de equações possível determinado, as retas paralelas eram característica do sistema impossível e as coincidentes tinham como característica os sistemas possíveis e indeterminados, né? Mas aqui em especial a gente vai tratar de duas características em especial, que são as que são relevantes aqui para a gente em geometria analítica. A gente vai tratar do caso particular de retas concorrentes, que é o caso de perpendicularidade, quando além delas serem concorrentes, elas formam entre si um ângulo de 90 graus. E a gente vai tratar das retas paralelas. Tá? Por quê? Enquanto equação de reta, elas vão apresentar características peculiares com relação a todos os outros tipos de reta que a gente tem. Tá? Então, como eu já falei para vocês, geometria analítica levamos em consideração basicamente duas posições relativas entre retas e, em particular, né, as retas paralelas e as retas perpendiculares. Tá? Então, retas paralelas são aquelas retas que não têm ponto em comum, que não se encontram em nenhum lugar do plano, e as retas perpendiculares, um caso particular de retas concorrentes, onde
onde o ângulo formado entre elas é um ângulo de 90 graus. E para isso a gente vai usar aqui, em especial, sempre o formato da reta reduzida. Tá? Então a gente vai usar aqui sempre o nosso formato da reta reduzida. Deixa eu colocar isso aqui mais para baixo. Tá? Então, o nosso formato de reta aqui, ele é o reduzido. Eu botei um i aqui, apaguei. Então, a gente sempre vai usar a forma reduzida da reta, que é aquele formato y igual a mx mais n. E, além disso, quem vai dar para a gente todos os comandos para a gente trabalhar com essas duas condições de posição relativa é o nosso coeficiente angular. Que é o nosso m, que representa a tangente do ângulo de inclinação que a reta forma com o eixo x. Tá? Então, aqui a gente vai ter basicamente duas posições relativas em especial. Tá? Então, para retas paralelas, é bastante fácil de a gente observar o porquê que essas duas características têm que ser iguais. Então, se vocês observarem aqui nesse desenho, nessa figura que eu coloquei aqui, nós temos duas retas que possuem a mesma inclinação. Tá? Então, aqui a gente tem que a inclinação da primeira reta é igual à inclinação da segunda, portanto, os ângulos de inclinação entre as duas retas são iguais. Tá? Essa é a característica de duas retas paralelas. Elas têm como característica formarem com o eixo x na contagem no sentido anti-horário aqui, o mesmo ângulo. E aí o que acontece? Como os dois ângulos são iguais, a tangente desses dois ângulos são iguais, tá? Já que a gente está tratando dos mesmos ângulos. E como a tangente do ângulo de inclinação das retas com o eixo x contado no sentido anti-horário é o coeficiente angular, eu vou dizer aqui que elas possuem coeficientes angulares iguais, e eu vou fechar aqui e vou projetar outra tela só para vocês observarem aqui o que eu estou mostrando, tá? Deixa eu achar aqui. Onde que eu coloquei? Tá aqui. Tá? Então, já vou lá para a página que eu preciso, tá, gente? Então, aqui. Bom, então olha só. Eu coloquei aqui várias situações, eu vou mostrar só duas delas. Olha lá, eu vou assinalar aqui. Gente, estão conseguindo ver essa outra tela que eu estou mostrando? Eu falei aqui, mas não perguntei se vocês estão vendo. Sim, prof, sim. Dá para ver sim. Olha lá. Eu vou marcar aqui essas duas funções f e g. Tá? Se vocês observarem aqui, o coeficiente angular, tanto da função aqui que eu chamei de f, coeficiente angular 2/3, reta g, coeficiente angular 2/3. Retas que possuem coeficientes angulares iguais são paralelas. E isso vai acontecer com qualquer reta, qualquer tipo de reta que apresentar essas características. Tá? Olha lá, eu vou marcar aqui a minha função h e a minha função p. Ambas têm coeficientes angulares -2. Então, retas com coeficientes angulares iguais, e essa característica aqui, 2/3, 2/3, -2, -2, elas são características do quê? Elas são características de retas que possuem a mesma inclinação, porque os coeficientes angulares são iguais. Portanto, se elas possuem a mesma inclinação, elas vão ser e vão caracterizar sempre retas
paralelas, tá? E aí a gente volta lá para os slides, tá? Bom, e aí o que vai acontecer aqui? Botei aqui, não compartilhei para vocês de novo. Vamos lá. Bom, e aí o que acontece? Quando a gente fala de retas paralelas, a gente tem essa característica das retas serem iguais. Bom, e aí aqui uma observação, eu já tinha falado sobre isso. Se o coeficiente angular e o coeficiente linear forem iguais, elas vão ser retas coincidentes ou paralelas iguais. Então, se só o m for igual, elas são paralelas distintas. E se o m e o n das duas retas for o mesmo, elas vão ser paralelas coincidentes, tá? Que aí a gente vai entrar no quê? As retas paralelas distintas não tem nenhum ponto em comum. E as retas paralelas coincidentes ou paralelas iguais ou simplesmente coincidentes, elas vão ter como característica tudo delas é igual, porque elas representam efetivamente a mesma reta. Tá? Bom, e aí aqui a gente entra na parte mais difícil, mas olha lá, ó. É só lembrar disso aqui. Retas perpendiculares têm coeficientes angulares, tá? Esqueci de citar aqui, mas são um coeficiente angular. Invertido de sinal trocado. É só lembrar disso aqui. É o inverso com sinal oposto. E essa relação que a gente tem aqui, ela é uma relação que vem do triângulo, né? Então, o que acontece aqui? Se a gente observar essa figura, essas duas retas são perpendiculares. A relação que aparece aqui para a gente é a seguinte. A gente tem por definição que no triângulo, em um triângulo qualquer, um ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos, que não aquele que é o que completa esse ângulo externo. Então, nessa figura aqui, a gente pode dizer que beta é igual a alfa mais 90. Tá? Ou se não, monta o triângulo aqui, esse ângulo todo é 180 graus, então esse pedaço aqui é 180 menos beta. Então, soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus, a gente vai acabar chegando que beta é igual a alfa mais 90 da mesma forma. Tá? Bom, como esses dois ângulos são iguais, eu posso dizer que a tangente deles também é a mesma. Então, tangente de beta é igual a tangente de alfa mais 90 graus. Tá? Bom, aqui a gente sabe que tangente de alfa mais 90 graus, lembra que a relação da tangente é seno sobre cosseno. Aqui a gente não pode usar a relação para quem pensou que eu posso pensar em adição de arcos. Não funciona aqui porque lembra que a tangente de 90 graus ela não existe. Então a gente teria problemas com valores que não poderiam ser atribuídos ou substituídos aqui. Então, tangente de alfa mais 90 é seno mais 90 sobre cosseno mais 90. Tangente de alfa mais 90 graus é igual seno de alfa mais 90. Aqui a gente tem o caso da adição de arcos. E aí vocês vão lembrar lá do primeiro ano, seno de alfa mais beta
seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E a mesma coisa lá embaixo, tá? Aqui a gente tem até para lembrar dessa relação da adição de arcos, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A cosseno B, seno B cosseno A. Tá? E a mesma coisa lá para o cosseno de alfa mais 90 graus. Adição de arcos para cosseno é cossa, senta, Então, cosseno de alfa vezes cosseno de 90. Lembra que para adição de arcos cosseno, o sinal sempre invertido em relação ao que está aqui dentro do parênteses. Seno alfa, seno de 90. Tá? Aí, cosseno de 90 é zero. Então, cosseno de 90 é zero. Fora. Cosseno de 90 é zero. Então, esse produto aqui vai dar zero, vai dar zero. Seno de 90 é 1. Seno de 90 é 1. Portanto, aqui tangente de alfa mais 90 graus é igual 1 vezes cosseno de alfa, vai dar cosseno de alfa, sobre 1 vezes seno de alfa vai dar seno de alfa, esse aqui negativo, seno de alfa. Como? Seno sobre cosseno é a tangente de alfa, que a gente tem o inverso, estão vendo? É cosseno sobre seno. Lembra que a função inversa da função tangente é a função cotangente. E a função cotangente é o inverso da função tangente, então eu posso escrever ela assim também. 1 sobre tangente de alfa. Tá? Então, menos 1 sobre tangente de alfa, menos é por causa desse sinal negativo aqui. Mas o que interessa para a gente é essa relação aqui. Tangente de beta é o MR, coeficiente angular da reta R. Tangente de alfa, coeficiente angular da reta S. Então, MR é igual a menos 1 sobre MS. Ou MR vezes MS, né? MR vezes MS é igual a menos 1. Na verdade, a única coisa que eu fiz aqui foi passar o MS que estava dividindo pela sua inversa multiplicação. Tá? É essa mesma expressão escrita de um outro formato. E para a gente resolver exercícios com essas características, a gente vai ter sempre uma espécie de receita de bolo. Tá? Bom, o que a gente vai ter que observar dentro dos exemplos, dentro dos exercícios que está sendo solicitado? Bom, verificar se as retas, essa e essa, são paralelas. Bom, verificar se elas são paralelas. Lembra que retas paralelas têm coeficientes angulares iguais. Então, o primeiro passo sempre é fazer isso aqui. Ó. Passar a minha reta, a equação da minha reta para sua forma reduzida. Ou escrever uma equação da reta na sua forma reduzida. E é justamente o que a gente vai fazer aqui. Ele só pede para a gente comparar as duas. Para verificar se elas são paralelas. Então, eu vou escrever elas na forma reduzida. Então, eu vou lá pegar a minha reta R. 3x mais 6y menos 1 igual a 0. Vou pegar a minha reta S. 2x mais 4y mais 7 igual a 0. E vou passar elas para a forma reduzida. Lembra que a forma reduzida é deixar o y de um lado e todo o restante da equação do outro. Então, 6y
igual 3x somando operação inversa subtração, menos 3x, 1 diminuindo operação inversa soma. Y igual a menos 3x mais 1. O 6 estava multiplicando, operação inversa divisão. Tá? 2x mais 4y mais 7 igual a 0. 4y igual a menos 2x menos 7. Y igual a menos 2x menos 7 dividido por 4. E aí peguei lá as minhas duas equações na forma reduzida. E está aqui os meus coeficientes angulares. MR é menos 3 sobre 6, que simplificando por 3 dá menos 1 sobre 2. Simplifiquei as duas expressões aqui por 3. As duas partes da fração por 3. E a mesma coisa eu vou fazer com a outra. MS é menos 2 sobre 4, que simplificando vai dar menos 1 sobre 2. Bom, então as duas retas têm coeficiente 1/2, então, sim, R é paralela a S. Tá? Então, as duas retas são paralelas porque apresentam coeficientes angulares iguais. Tá? Bom, o segundo exemplo que a gente tem aqui para que valor de A as retas A mais 1, menos 2y mais 3 igual a 0 e 3x menos 5y menos 1 igual a 0 são perpendiculares. Bom, então, para elas serem perpendiculares, MR vezes MS tem que ser igual a menos 1. Então, vou pegar lá as minhas duas retas. Vou chamar essa aqui de R, essa aqui de S. Então, a minha reta R, A mais 1x menos 2y menos 3 igual a 0. E a minha reta S, 3x menos 5y menos 1 igual a 0. Bom, primeiro passo, sempre colocar as retas na forma reduzida. Tá? Então, A mais 1x menos 2y menos 3 igual a 0. Como o y aqui está negativo, joga ele para o outro lado, é mais fácil. Dois y diminuindo, operação inversa soma. O 2 estava multiplicando, operação inversa divisão. A mais 1x menos 3 igual a y, tudo dividido por 2. E vou fazer a mesma coisa com a minha reta S. 3x menos 1 igual a 5y. Portanto, o meu 5 multiplicando, operação inversa divisão, 3x menos 1 dividido por 5 é igual a y. Pronto. Tenho os meus coeficientes angulares aqui. Tá ok? Então, já tenho os meus coeficientes angulares aqui. A minha proposição aqui é que os dois multiplicados têm que dar menos 1. Relação
de perpendicularidade entre duas retas. MR vezes MS igual a menos 1. Bom, então é isso que eu vou fazer. O coeficiente primeiro, A mais 1 sobre 2, vezes 3 sobre 5, M1 vezes M2, tem que ser igual a menos 1. Essa é a condição para duas retas serem perpendiculares. Coeficientes angulares, quando multiplicados um pelo outro, tem que resultar em menos 1. Aí eu vou aqui. A mais 1 vezes 3, multiplicação de frações, lembra lá, o de cima pelo de cima ou de baixo pelo de baixo. 3 vezes A dá 3A. 3 vezes 1, 3. E 5 vezes 2, 10. Tudo isso tem que ser igual a menos 1. 3A mais 3 tem que ser igual. O 10 dividindo a operação inversa multiplicação. 10 vezes menos 1 dá menos 10. O 3 está somando operação inversa subtração. 3A igual a menos 10 menos 3. Menos 10 com menos 3 dá menos 13. Portanto, A precisa valer menos 13 sobre 3. O 3 multiplicando a operação inversa divisão. Então, o nosso valor de A, para que essas duas retas sejam perpendiculares, é menos 13 terços. Tá? Bom, e aqui a gente vai para um outro tipo de exercício. Tá? Aqui a gente vai para um outro tipo de exercício, onde a gente... Prof, Oi? você pode voltar ali só para tirar um print? Volto. Obrigada. Foi? Olha lá o exemplo. Ah, eu inverti os dois aqui, por isso que tá 2 e 3, 3 e 2 aqui. Tá? Bom, Foi, prof, valeu. beleza. Olha lá. Obtenha a reta S paralela à reta R, sabendo que S passa pelo ponto P menos 1 e menos 2. Bom, esse é um outro tipo de exercício, porque a gente não tem as duas retas. O pedido é justamente descobrir a outra reta a partir das informações que foram dadas. Bom, então, se elas são paralelas, o MR é igual ao MS. Essa é a condição. São paralelas, MR é igual a MS. Eu já tenho uma das retas aqui. Tá? Então, o primeiro passo, sempre, a equação que foi dada, escreve ela na forma reduzida. Dei a minha equação aqui, ó. Tá? Então, 3x mais 4y mais 5 igual a 0. Vou escrever ela na forma reduzida. 4y igual a menos 3x menos 5. Y é igual a menos 3x menos 5 dividido por 4. Lembra, equação reduzida, escrever toda a equação de um lado e o y sozinho do outro. Portanto, o coeficiente angular dessa primeira reta aqui, MR, é igual a menos 3 quartos. Como a reta S é paralela a essa reta R, então o MS também é 3 quartos. Ok? Então, olha só, eu tenho um ponto e o coeficiente angular da reta S. Quando eu tenho um ponto e coeficiente angular, a gente vai sempre pelo ioiô michicho, que é o método de obtenção da reta quando eu conheço um ponto e o coeficiente angular. Então, a primeira reta aqui nesse caso, ela serve simplesmente para a gente extrair o coeficiente angular. Tá bom? E aí a gente vai para o passo de obter a equação da reta, que é aquele passo a passo normal que a gente já vinha
conversando nas aulas anteriores. Y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Então, y menos y0, que é menos 2, igual a m, que é menos 3/4, vezes x menos x0. x0 é menos 1. E agora é uma questão de organização. Y mais 2 igual a menos 3/4 vezes x mais 1. O 4 está dividindo operação inversa multiplicação, passou lá para o outro lado da igualdade. 4 vezes y dá 4y. 4 vezes 2 dá 8. E o 3 vai multiplicar aqui fazendo a distributiva. Menos 3x menos 3 4y é igual a menos 3x. O 8 estava somando, operação inversa, subtração. Menos 3 com menos 8 dá menos 11. Portanto, y é igual a menos 3x menos 11. Y é igual a menos 3x menos 11 dividido por 4. Tá? Então, essa aqui é a nossa segunda equação, que é paralela à reta 3x mais 4y mais 5 igual a 0. Tá? E esse tipo de exercício aqui vai ter sempre esse mesmo passo a passo. Encontra a equação reduzida da reta que foi dada, pega o seu coeficiente angular e utiliza ele como informação para substituir na segunda equação, no ioiô mixixo, para a gente obter a segunda equação que a gente ainda não tem. Tá? Olha lá o número 4. Determine a reta que passa por P 13 menos 2 e é perpendicular à reta 5x mais 6y mais 7 igual a 0. Perpendicular. MS é igual a menos 1 sobre MS. Ou MR vezes MS. Lembrando que eu não preciso lembrar de nada disso aqui. Lá em cima eu circulei um quadro que quando a gente fala de reta perpendicular inverte e troca o sinal. É só lembrar disso. Tá? 5x mais 6y mais 7 igual a 0. Exemplo 3. Espera aí, vamos subir lá. Eu vou terminar aqui, Nicolas, eu já volto lá no exemplo 3 de novo, tá bom? Bom, então olha só. Primeiro passo, escrever a equação na forma reduzida. Já vou adiantar o nosso passo a passo aqui, tá? 6x igual... 6x não, né? 6y. 6y igual a menos 5x menos 7. Tá? 5x somando operação inversa e subtração, 7 somando operação inversa e subtração. Então, y é igual
a menos 5x menos 7 dividido por 6. Por isso que eu falei para vocês que aqui é sempre receita de bolo. M da primeira reta, MR, é menos 5 sextos. Como eu estou encontrando uma reta que é perpendicular a essa reta aqui, o coeficiente angular dessa reta, que eu não sei qual é ainda, só conheço que ela passa por esse ponto aqui, ele obrigatoriamente tem que ser 6 quintos. Retas perpendiculares têm coeficientes angulares invertidos e com sinais contrários. Tá aqui. Então, é menos fica mais, e é o inverso da função do coeficiente angular da reta que eu já tinha. E isso tem a ver com aquilo que eu falei com vocês da função inversa, tangente e cotangente. Tá? A função cotangente é o inverso da função tangente, só que aqui a gente ainda tem o ônus do sinal trocado, do sinal invertido. Então, achei o coeficiente angular da minha reta S, já conheço um ponto dela. Agora a gente vai para o passo a passo de resolução. Y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Y menos y0, nosso y0 é menos 2, então menos 2, igual a m, que é 6 quintos, vezes x menos x0. X menos x0, que é 3. Tenho ponto, tenho coeficiente angular, vou para o ioiô mixixo para encontrar a equação da reta. Y mais 2 é igual a 6 quintos vezes x menos 3. 5 dividindo operação inversa, multiplicação. O 6 vai fazer a distributiva aqui. 5 vezes y dá 5y. 5 vezes 2, 10. Igual. 6 vezes x dá 6x. 6 vezes menos 3 dá menos 18. Portanto, 5y é igual. 10 está somando a operação inversa, subtração. Menos 18 com menos 10 dá menos 28. Então, vai dar 6x menos 28. Portanto, y é igual a 6x menos 28 dividido por 5. Tá? Aqui eu estou fazendo um usual de passar... Só um pouquinho, gente. Aqui eu estou fazendo o passo a passo, um usual de escrever na forma reduzida, tá? Justamente porque a gente está falando da equação reduzida, mas eu posso escrever ela no formato que eu precisar. Tá? Aqui ela estava escrita no formato geral. Aqui eu escrevi na forma reduzida, mas esse formato, ou essa característica de escrita vai depender muito do exercício que a gente tem. Tá? Bom, vamos para esse aqui e eu volto lá para esclarecer a dúvida do Nicolas no exemplo 3. Tá? Bom, 5. As retas R e S de equações 2x menos y mais 3 igual a 0 e S, y igual a mx mais n, intersectam-se perpendicularmente, já contou para a gente aqui o que era. Tá? Perpendicularmente, então a característica dos coeficientes angulares delas é de que um é o inverso do outro com sinal trocado. Tá? No ponto P, 2 e 1. Quais são os valores de m e n? Tá? Primeira parte, obter o coeficiente angular da reta dada. Então, tem a minha equação aqui.
Tá? 2x mais 3 é igual a y. Isso aqui é uma tática sempre para vocês pegarem aqui o y, quando ele está negativo, já joga ele para o outro lado, que aí ele já vai ficar com sinal positivo, não precisa fazer a regra de multiplicar por menos 1. Portanto, MR é igual a 2. O coeficiente angular da reta R é igual a 2. Logo, o coeficiente angular da reta S, coloquei aqui um proposital igual, porque aqui apareceu um coeficiente angular que não é fração, né? Aí eu tenho que lembrar aqui que ele é 1 sobre 2, aliás, 2 sobre 1. Logo, o MS, inverso de sinal trocado, o inverso de 2 é 1/2, e o sinal trocado, menos 1/2. Pronto. Tenho a equação, tenho o coeficiente angular da reta S e tenho um ponto pertencente a ela. Tá bom? Então, segunda parte é exatamente igual aos outros. Y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Y menos y0, y menos y0, que é 1, igual a m, que é menos 1/2, vezes x menos x0. X menos x0, que é 2. O 2 está dividindo. Operação inversa, multiplicação. O menos 1 vai fazer a distributiva aqui. Tá? 2 vezes y dá 2y. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Igual. Menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. 2y igual a menos x. O 2 estava diminuindo a operação inversa, soma. 2 mais 2, 4. Logo, y é igual a menos x mais 4, dividido por 2. E ele pede aqui para a gente determinar quem é m e quem é n. M, a gente já sabia, é menos meio. E n é 4 sobre 2. Lembra que a fração é que faz parte de toda a expressão. Então, n é 4 sobre 2. Ou 2, né? 4 dividido por 2, que dá 2. Tá? Então, aqui, a gente sempre vai ter o passo a passo, a característica de uma receita pronta para aquilo que está sendo solicitado. É perpendicular, é paralela, tá? Aquele primeiro exemplo que o Nicolas perguntou, que é esse aqui, o que acontece? A gente tem aqui duas retas. Bom, o primeiro passo para a gente fazer a comparação entre duas retas é escrever elas na forma reduzida. Ok, tá aqui. A mais 1x menos 3 sobre 2 igual a y, 3x menos 1 sobre 5 igual a y. Bom, eu tenho três formas de caracterizar retas que são perpendiculares. A primeira delas é essa aqui. Segunda delas é a multiplicação dos coeficientes, ou a terceira usar a regrinha que a gente tem aqui. Olha lá, se eu não tivesse feito por esse passo a passo aqui, MR vezes MS igual a menos 1, bastava eu dizer o quê? E aí vocês vão assemelhar aquilo que eu falei nos slides abaixo. Olha lá. A mais 1 sobre 2. Bom, o coeficiente das duas retas não tem que ser invertido de sinal trocado. Essa aqui a gente já sabe que é 3/5.
Então, o coeficiente dessa reta aqui, obrigatoriamente, vai ter que ser quanto? Se elas são perpendiculares. Fala aí. Se uma é 3/5, a outra não é o inverso de sinal trocado? Então, menos 5/3. 5/3. Isso aí. Essa é uma alternativa de fazer esse processo. E aí vocês vão ver que a gente vai chegar no mesmo valor. Tá? Multipliquei cruzado aqui. 3 vezes A dá 3A. 3 vezes 1, 3. 2 vezes menos 5 dá menos 10. 3A, 3 somando a operação inversa subtração, menos 13. O 3 está multiplicando a operação inversa divisão. Menos 13 sobre 3. Não sei, Nicolas, você quer falar qual que era a tua dúvida aqui? Mostrei o outro método aqui, mas não sabia qual que era a sua dúvida especificamente. Nicolas? Bom, então a ideia aqui dos dois... Ué. O negócio do A agora... Mas por essa... Escreve aí pelo segundo formato aqui, você conseguiu entender a ideia? Tá, então vamos lá. Ó, a ideia aqui é a seguinte. Como a gente vai comparar os coeficientes angulares, eu sempre vou ter que escrever as equações na forma reduzida. Beleza, então escrevi a primeira equação, escrevi a segunda equação. Eu tenho esses dois coeficientes angulares. A mais 1x menos 3 sobre 2. Então, A mais 1 sobre 2 é o primeiro coeficiente angular, que é o coeficiente angular da primeira reta. E a segunda reta tem coeficiente angular 3/5. Como elas são perpendiculares, eu posso usar 3 caminhos para encontrar o valor de A. Eu usei esse aqui porque nesse momento ele era o mais fácil. Tá? As duas retas são perpendiculares, então a multiplicação dos dois coeficientes angulares tem que ser menos 1, que é o resultado dessa expressão aqui. Ó. O ms dividindo a operação inversa multiplicação. E aí eu simplesmente peguei os coeficientes angulares das duas retas, A mais 1 sobre 2, 3 sobre 5, e fiz a multiplicação entre eles. Tem que dar menos 1 porque elas são retas perpendiculares. E daí daqui para frente eu só resolvi a expressão ali, a equação para determinar o valor de A. Tá? Mas a ideia aqui, ó, eu peguei os dois coeficientes angulares e usei a definição de retas perpendiculares. Retas perpendiculares têm multiplicação dos seus coeficientes angulares igual a menos 1. Foi? Era isso? Tá? Mas eu posso usar também esse segundo formato aqui. Tá? A mais 1 sobre 2, que é o coeficiente angular da primeira reta, tem que ser igual ao inverso de sinal contrário do coeficiente angular da segunda reta. Ou vice-versa, só que aqui era mais fácil eu inverter e trocar o sinal dessa do que mexer com toda essa expressão aqui. Tá? Então, os dois caminhos servem, mas aqui era mais fácil mexer com aquela que já é totalmente numérica. Tá, gente? Bom, tenho mais 3 exemplos aqui, eu vou gravar eles depois, tá? Tem até o exemplo aqui que a Júlia pediu, a Júlia tá aí, tá na aula?
Tá. A Júlia tinha pedido esse exercício aqui. Eu vou comentar ele na resolução. Esse aqui é um exercício da lista, tá? Daquela lista de exercícios que eu publiquei no início da semana. Tá? É o exercício 9 da lista. Eu coloco a resolução e a resolução dos outros 2 exemplos que a gente tem aqui também. Tá? E é assim, gente, eu vou falar para vocês que são vários detalhes e várias coisas aqui que a gente precisa se atentar, tá? Mas vocês vão ver que, no final das contas, tudo acaba se unindo em um caminho só de resolução e de cálculos, tá? Então, tentem fazer esses exercícios. Eu não indiquei fazer os exercícios do livro ainda, tá? Isso vai ficar como tarefa da semana que vem, porque lá no livro tem alguns exercícios que já tem um desenvolvimento muito avançado para esse começo que a gente está conversando aqui agora. Então, por isso que é importante que vocês peguem os exercícios da lista e resolvam eles de maneira sequencial, tá? Porque na lista, a gente vai tendo uma modificação do índice de dificuldade de acordo com o passo a passo que você vai seguindo, tá? Então, façam os exercícios dessa lista de maneira passo a passo e depois, para a semana que vem, vai ficar a indicação somente de exercícios do livro. Eu ainda não sei se a gente vai ter aula ou não. Isso vai depender se a gente tiver o ensino híbrido ou não, né? Porque senão no ensino normal, no híbrido, a gente tem aula na segunda e na terça, e no ensino remoto a nossa aula é na quarta, e na quarta vocês já estão na prova A2, né? Então ainda não sei se a gente vai ter aula, mas ainda assim, para a semana que vem a gente vai ter indicação de alguns exercícios para vocês trabalharem na semana que vem, tá? E assim, gente, não tem jeito. Aí tem que exercitar, pegar os exemplos que a gente tem aqui. Naquele vídeo que eu postei no início da semana, tem vários desenvolvimentos de exemplos ali para vocês olharem e estudarem também, tá? Então é isso, tá? Então, na semana que vem, se a gente tiver na A2, a gente não tem a nossa aula propriamente dita na quarta-feira, só se a gente tiver as aulas presenciais, que aí a gente tem aula na segunda e na terça, a gente ainda tem algumas aulas. Tá bom, gente? Então, acho que é isso, tá? Não sei se o Lirina já chegou. É a prof de história hoje. É Luísa! Oi, Luizinha! Tudo bom, meu anjo? Mudou meu horário, agora sou eu. É verdade, mudou, né, Luísa? Mudou. Eu saí de segunda, vim para quarta-feira. Então tá bom, Luizinha, vou deixar eles com vocês agora, com você agora. E é sempre assim, Luísa. A cabeça sai dessa terceira para essa quarta aula sempre fervendo, que a gente sempre tem muita coisa para falar. Sem problema, sem problema. Eu entrei no meu horário, 10h45, para poder receber a tua sala. Deixa eu entrar aqui, Luísa. Cadê? Aqui. Vou passar o rosto para você, tá, Luísa? Tá, passa para mim, então. Foi. Passei. Gente, então, um abraço. Boa semana para vocês. Aonde que eu clico aqui? Aonde que eu clico agora? Aonde, Luísa? Você já está como host, já te passei. É só gravar agora, né? Isso, você já está como host. Tá, então é só começar a gravar. Uhum. Então tá bom. Tchau, gente. Um abraço, até semana que vem, tá bom? Tchau, prof. Tchau, prof. Até mais, prof. Tchau. Tchau, Luísa. Olá, meus amores. Tchau, tchau, querido. Bom te ver. Tchau. Tchau. Boa semana aí. Tchau.